E aí, penitenciarista, tudo bem? Por cá, PJ. Vamos ter uma conversa interessante. Você, quando está estudando direito e vê a legislação que trata a execução penal, em um dos seus capotes está lá citando que o objetivo da execução penal é basicamente a ressocialização. Todos os esforços conduzem para que o indivíduo seja ressocializado. Enfim, o que quer dizer ressocialização? Você que é estudante de direito vai encontrar uma informação básica. É um dos objetivos básicos, um dos destinos básicos da lei de execução penal. Mas se você procurar um antropólogo, você vai ter uma resposta um pouco diferente. Na morfologia das palavras, a citação também é um pouco divergente ou não tão coerente àquilo que está do ponto de vista antropológico e jurídico. É uma visão multidimensional, é uma interpretação muito subjetiva. Se a gente for buscar do ponto de vista antropológico, imagine que o indivíduo foi retirado de uma sociedade contra a sua vontade e foi colocado num outro ambiente, onde costumes, regras, vivências e relações são diferentes. E aí, por algum motivo, não por esforços próprios, esse indivíduo seja retornado à sua condição anterior. Ele precisa ser preparado para retornar, porque aquela bagagem que ele teve, das experiências que ele viveu, vão ser conduzidas para a sociedade anterior. E aí nós estamos com um dilema interessante. Imagine um indivíduo preso, por algum motivo, ele está com a sua liberdade cerceada, com a sua restrição de direitos. Ele não pode, por algum motivo, pela determinação judicial, pela interpretação de um magistrado e pela lei, ele deva ficar num ambiente fechado. Esse indivíduo vai ser submetido a regras internas, as regras do intracárcere. São regras específicas. Hora de comer, hora de falar, hora de ir para o banho de sol, atendimento médico, para o atendimento jurídico e outras garantias e direitos que estão estabelecidos. Porém, nesse micromundo, o homocárcere ele está muito também ligado às regras, às micro-regras da sociedade onde ele está. Se ele está num pavilhão ou numa ala com 200, 300 outros indivíduos, ele vai ter que construir relações em regras já estabelecidas, mas essas regras não estão escritas em lugar nenhum, salvo existem estatutos criados até mesmo por organizações criminosas. O primeiro comando da capital, o PCC, tem um estatuto próprio e outras facções criminosas construíram documentos, claro, isso não está assinado em nenhuma ata de reunião, mas existem manuscritos encontrados em várias unidades prisionais do Brasil, onde você encontra as regras intracárceres. O homocárcere, ele é um indivíduo que ele está limitado a atender aquelas regras que foram criadas e que lhe são impostas. Não há democracia no ambiente carcerário, nesse mundo onde a força, o silêncio e a submissão falam muito alto. Vejamos bem que as organizações criminosas, aqui no Brasil chamada vulgarmente de facções, em outros países chamados de cartéis, elas têm uma força de doutrinar os indivíduos dentro das unidades carcerárias e também no ambiente externo. Esse feudalismo criminoso, o narcofeudalismo, que hoje ele limita espaços urbanos, cidades, bairros, províncias, localidades, onde indivíduos que moram em um determinado bairro, que está sob a égide de uma determinada facção, não podem, por exemplo, visitar ou procurar um posto de saúde
no bairro vizinho de uma organização rival. Então nós precisamos entender que no meio carcerário, o indivíduo que vive dentro dessas regras, ele está numa nova sociedade. E quando ele retorna para a antiga sociedade dele, ou seja, para o mundo externo, ele vai ter que conduzir e reconstruir essas relações. Porém, antigamente, não falo muito tempo, se escutava nos cursos de direito e nas faculdades que os presídios eram as faculdades do crime. Eu não concordo com essa observação. Na verdade, eu entendo e compreendo com a minha vida como carcereiro, agente penitenciário, policial penal, eu entendo que o indivíduo, quando ele vai retornar para o ambiente externo e dentro da cadeia, ele vai viver uma nova relação. E é nessa relação aí que as coisas começam a ficar estranhas para quem é do mundo livre. As facções, elas conseguem corromper o indivíduo nos mais variados modelos. E é por isso que eu digo, não é a faculdade do crime, é um joint venture. Lá, o indivíduo que roubou um celular e obviamente não tem recursos para pagar um advogado ou conta com o atendimento público, com a justiça paga pelo governo, ele vai conhecer o chefe, o cara que foi preso com 1,5 toneladas de maconha, com 2 toneladas de cocaína, o cara que tem acesso a armamento de ponta, fuzis, metralhadoras, vai conhecer aquele cara que sabe fazer golpes pela internet. Ou seja, é um joint venture. Essas relações que em alguns lugares estão interrompidas momentaneamente pelo silenciamento que acontece pela retirada dos celulares dentro das unidades prisionais, os internos e os presos desenvolveram e se adequaram a esse silêncio, acelerando e aumentando o número de profissionais do direito que são contratados como advogados, mas que servem apenas, não todos, evidentemente, muitos estão ali para fazer o seu sagrado dever, que é da advocacia, mas servem apenas como multiplicadores de ordens e determinações de quem está preso e de quem está solto. Enfim, a ressocialização, ela é um aspecto plural, porém, infelizmente, ele está romantizado em vários aspectos. Imagine que um indivíduo que vai ficar encarcerado durante 2, 3 anos e é aplicado a ele benefícios, como por exemplo um curso, uma prova de vestibular, um teste para que ele possa remir a sua pena, como se ele voltasse para o ambiente onde ele veio, hostil, violento, segregado e muitas vezes diferente quando ele saiu, porque aquela localidade que ele morava hoje não pertence mais à sua facção. Então essa ressocialização, ela é extremamente complexa para que você possa entender. Um colega meu fez uma analogia e eu dei uma pincelada nela. Falam sobre o sistema penitenciário. Eu gosto de usar essa analogia. Por favor, não estou interessado em ofender ninguém. O trabalho de muitas secretarias de administração penitenciária do Brasil é um trabalho seríssimo. Eu faço aqui a menção ao estado do Piauí, a qual já tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais e sou fã de carteirinha de algum deles de lá. Então, vamos lá. Imagine da seguinte forma, que o sistema penitenciário, ele é um lava-jato, onde os carros estão saindo de pistas esburacadas e lameadas. Esse carro, ele vai entrar nesse lava-jato, onde os funcionários são mal pagos, não têm respaldo para mexer nos veículos e devem obedecer rigorosamente o tempo do uso de água e de sabão. Fazem um serviço pelo que dá, terminam a limpeza da forma que eles podem, ou seja, às vezes o carro nem está totalmente limpo e ele passa um pano. Quando esse carro está pronto para sair, ele volta para a mesma rua esburacado, molhado
e ainda com a pista toda suja de lama. Se ninguém melhorar as estradas, se ninguém melhorar a forma como o veículo é conduzido, se ninguém melhorar as condições do lava-jato, é sucata. Entenderam aí? Muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos aí. Acessem o nosso Instagram. Pega o Bizu com PJ. Gente, me ajude. Eu preciso produzir, eu preciso escrever. E só tenho vocês para me ajudar. Forte abraço. Quer ser polícia, meu irmão? Viu porque quis. Sabia que era pau.